Jeremias capítulo 15. Disse-me, porém, o Senhor: ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para este povo. Lança-os de diante de mim e saiam. Quando te perguntarem, para onde iremos? Dir-lhes-ás: assim diz o Senhor: o que é para a morte, para a morte; o que é para a espada, para a espada; o que é para a fome, para a fome; e o que é para o cativeiro, para o cativeiro. Porque os punirei com 4 sortes de castigos, diz o Senhor: com espada para matar, com cães para os arrastarem, e com as aves dos céus e as feras do campo para os devorarem e destruírem. Entregá-los-ei para que seja um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez em Jerusalém. Pois quem se compadeceria de ti, ó Jerusalém? Ou quem se entristeceria por ti? Ou quem se desviaria a perguntar pelo teu bem-estar? Tu me rejeitaste, diz o Senhor. Voltaste para trás. Por isso levantarei a minha mão contra ti e te destruirei. Estou cansado de ter compaixão. Cirandei-os com a pá nas portas da terra. Desfilhei e destruí o meu povo. Mas não deixaram seus caminhos. As suas viúvas se multiplicaram mais do que as areias dos mares. Trouxe ao meio-dia um destruidor sobre a mãe de jovens. Fiz cair de repente sobre ela angústia e pavor. A que tinha 7 filhos desmaiou, como para expirar a alma. Pôs-se-lhe o sol quando ainda era dia. Ela ficou envergonhada e confundida. E os que ficaram dela, eu os entregarei à espada, diante dos seus inimigos, diz o Senhor. Ai de mim, minha mãe, pois me deste à luz homem de rixa e homem de contendas para toda a terra. Nunca lhes emprestei com usura, nem eles me emprestaram a mim com usura. Todavia cada um deles me amaldiçoa. Disse o Senhor: na verdade, eu te fortalecerei para o bem, e farei que o inimigo te dirija súplicas no tempo da calamidade e no tempo da aflição. Pode alguém quebrar o ferro do norte ou o bronze? Os teus bens e os teus tesouros entregarei gratuitamente ao saque. Por todos os teus pecados e em todos os teus termos. Levar-te-ei com os teus inimigos para a terra que não conheces, porque o fogo se acendeu em minha ira, e sobre vós arderá. Tu, ó Senhor, o sabes. Lembra-te de mim. Ampara-me e vinga-me dos meus perseguidores. Não me deixes ser arrebatado por causa da tua longanimidade. Sabe que por amor de ti tenho sofrido afrontas. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Nunca me assentei na roda dos que se alegram, nem me regozijei. Oprimido por tua mão, eu me assentei solitário, pois já estou de posse das tuas ameaças. Por que dura a minha dor continuamente, e a minha ferida me dói, e não admite cura? Serias tu para mim como ilusório ribeiro, como águas que enganam? Portanto, assim diz o Senhor: se tu te arrependeres, eu te farei voltar, e estarás diante de mim. Se apartares o precioso do vil, serás a minha boca, e eles se tornarão a ti. Mas tu não passarás para o lado deles. Eu te porei contra esse povo como um forte muro de bronze. Eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te salvar, para te livrar deles, diz o Senhor. Arrebatar-te-ei das mãos dos iníquos, livrar-te-ei das garras dos violentos. Jeremias capítulo 16. Veio a minha palavra do Senhor dizendo:
Não tomarás mulher, não terás filhos nem filhas neste lugar. Porque assim diz o Senhor acerca dos filhos e das filhas que nascerem nesse lugar, acerca das mães que os tiverem e dos pais que os gerarem nesta terra. Morrerão vitimados de enfermidades, e não serão pranteados nem sepultados. Servirão de esterco para a terra. A espada e a fome os consumirão, e os seus cadáveres servirão de pasto às aves do céu e aos animais da terra. Porque assim diz o Senhor: não entres na casa do luto, não vás a lamentá-los, nem te compadeças deles, porque desse povo retirei a minha paz, diz o Senhor, a benignidade e a misericórdia. Nesta terra morrerão grandes e pequenos, e não serão sepultados. Não os prantearão, nem se farão por eles incisões, nem por eles se raparão as cabeças. Não se dará pão a quem estiver de luto, para consolá-lo por causa de morte, nem lhe darão a beber do copo de consolação pelo pai ou pela mãe. Nem entres na casa do banquete, para te assentares com eles a comer e a beber, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que farei cessar neste lugar perante vós, e em vossos dias, a voz de regozijo e a voz de alegria, o canto do noivo e o da noiva. Quando anunciares a este povo todas essas palavras, e eles te disserem: por que nos ameaça o Senhor com todo este grande mal? Qual é a nossa iniquidade? Qual é o nosso pecado que cometemos contra o Senhor nosso Deus? Então lhes responderás: porque vossos pais me deixaram, diz o Senhor, e se foram após outros deuses, e os serviram e os adoraram, mas a mim me deixaram, e a minha lei não guardaram. Vós fizestes pior do que vossos pais, pois eis que cada um de vós anda segundo a dureza do seu coração maligno, para não me dar ouvidos a mim. Portanto, lançar-vos-ei fora desta terra, para uma terra que não conhecestes, nem vós nem vossos pais, onde servireis a outros deuses de dia e de noite, porque não usarei de misericórdia para convosco. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais se dirá: tão certo como vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel do Egito. Mas, tão certo como vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel da terra do norte, e de todas as terras para onde os tinha lançado, pois eu os farei voltar para a sua terra que dei aos seus pais. Eis que mandarei muitos pescadores, diz o Senhor, os quais os pescarão. Depois enviarei muitos caçadores, os quais os caçarão de sobre todos os montes, de sobre todos os outeiros, e até nas fendas das rochas. Porque os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos. Ninguém se esconde diante de mim, nem se encobre a sua iniquidade aos meus olhos. Primeiramente pagarei em dobro a sua iniquidade e o seu pecado, porque profanaram a minha terra com os cadáveres dos seus ídolos detestáveis, e encheram a minha herança com as suas abominações. Ó Senhor, força minha e fortaleza minha, e refúgio meu no dia da angústia. A ti virão as nações desde os fins da terra e dirão: nossos pais herdaram só mentiras e coisas vãs, em que não há proveito. Acaso fará o homem para si deuses, que de fato não são deuses? Portanto, eis que lhes farei conhecer, desta vez que lhes farei conhecer a minha força e o meu poder, e saberão que o meu nome é o Senhor. Jeremias capítulo 17. O pecado de Judá está escrito como um ponteiro de ferro, e com diamante pontiagudo gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Seus filhos se lembram dos seus altares, e dos seus postes ídolos junto às árvores frondosas.
sobre os altos outeiros. Ó monte do campo, os teus bens e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos por causa do pecado, em todos os teus termos. Assim por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei, e far-te-ei servir os teus inimigos, na terra que não conheces, porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem. Faz da carne mortal o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor, porque será como o arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Como a perdiz que choca ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. No meio de seus dias as deixará, e no seu fim será insensato. Trono de glória enaltecido, desde o princípio, é o lugar do nosso santuário. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. O nome dos que se apartam de mim serão escritos no chão, porque abandonam o Senhor, fonte das águas vivas. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me, e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Eis que eles me dizem: onde está a palavra do Senhor? Que se cumpra. Mas eu não me recusei a ser pastor seguindo-te, nem tampouco desejei o dia da aflição. Tu sabes, o que saiu dos meus lábios está no teu conhecimento. Não me sejas motivo de terror. Meu refúgio és tu no dia do mal. Sejam envergonhados os que me perseguem, e não seja eu envergonhado. Assombrem-se eles, e não me assombre eu. Traze sobre eles o dia do mal, e destrói-os com dobrada destruição. Assim me disse o Senhor: vai, põe-te à porta dos filhos do povo, pela qual entram e saem os reis de Judá, como também a todas as portas de Jerusalém. E dize-lhes: ouvi a palavra do Senhor, vós, reis de Judá, e todo Judá, e todos os moradores de Jerusalém, que entrais por estas portas. Assim diz o Senhor: guardai-vos por amor da vossa alma. Não carregueis cargas no dia de sábado, nem as introduzais pelas portas de Jerusalém. Não tireis cargas de vossas casas no dia de sábado, nem façais obra alguma. Antes santificai o dia de sábado, como ordenei a vossos pais. Mas não atenderam, não inclinaram os ouvidos, antes endureceram a sua cerviz, para não me ouvirem, para não receberem disciplina. Se deveras me ouvirdes, diz o Senhor, não introduzindo cargas pelas portas dessa cidade no dia de sábado, e santificardes o dia de sábado, não fazendo nele obra alguma, então pelas portas dessa cidade entrarão reis e príncipes, que se assentarão no trono de Davi, andando em carros e montados em cavalos, eles e seus príncipes, os homens de Judá e os moradores de Jerusalém, e essa cidade será para sempre habitada. Virão das cidades de Judá e dos contornos de Jerusalém, da terra de Benjamim, das planícies, das montanhas e do sul, trazendo holocaustos, sacrifícios, ofertas de manjares e incenso, oferecendo igualmente sacrifícios e ações de graça na casa do Senhor.
Mas, se não me ouvirdes, e por isso não santificardes o dia de sábado, e carregardes alguma carga, quando entrardes pelas portas de Jerusalém no dia de sábado, então acenderei fogo nas suas portas, o qual consumirá os palácios de Jerusalém, e não se apagará. Segunda Epístola do Apóstolo São Paulo a Timóteo, capítulo 2. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos, segundo o meu Evangelho, pelo que sofro trabalhos e até prisões como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofrermos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Emineu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para uso do Senhor, e preparado para toda a boa obra. Foge também dos desejos da mocidade, e segue a justiça, a fé, a caridade e a paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. E rejeita as questões loucas, e sem instrução, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade, e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos.